Olá pessoal, nesse vídeo eu vou esclarecer um ponto que surgiu aí numa live e me trouxeram aí, de que foi argumentado ali que os textos do Novo Testamento foram escolhidos no Concílio de Nicéia, que os voaram até a mesa, os que ficaram na mesa eram canonizados, os que ficaram não iam na mesa tinha aí algum evento miraculoso aí cercando a canonicidade. Foi assim que foi decidido os livros do cânone, né? Bom, na verdade, essa história ela nem é nova, né? Essa história ela já está aqui na Helena Blavatsky, Isis Sem Véu, tá? Volume 3, e ela começa aqui o capítulo 6, falando aí da época de Constantino. Ela fala num documento chamado Sinodicon, em que se diz que foram postos promiscuamente todos os livros apresentados à escolha do concílio sobre a mesa da comunhão de uma igreja. Eles, os bispos, pediram ao Senhor que os escritos inspirados fossem deixados sobre a mesa, ao passo que os espúrios ficassem sob ela. E isso realmente aconteceu, tá? Então, os livros inspirados são os que ficariam em cima da mesa. Aqui, a Helena Blavatsky, ela faz referência aqui a um livro que é o do Fabricius, Biblioteca Graeca, livro 6, capítulo 3, 34. Tá? Bom, eu vou mostrar aqui onde aparece aqui essa Biblioteca Graeca, livro 6. Esse livro é um livro do Fabricius, de 1722. Tá? Os links estão todos aqui no link. Eu não vou ficar rolando aqui, porque tem que rolar aqui até a página, mas a passagem realmente existe. Essa passagem que eu li, ela está aqui, o texto está em latim, mas está em latim e está em grego, né? Tem as duas versões. E a passagem existe, tá? Eu tenho que ficar rolando aqui, vai levar um tempão. Não vou rolar, mas tá lá. A passagem existe aqui desse livro de 1722. Só que essa referência, na verdade, ela é mais antiga. Ela é conhecida como Sinodicon, que foi o texto que a Blavatsky citou, né? Sinodicon Vetus. Também é chamado de Libellus Sinódicos. Tá? É um texto anônimo, pseudo-histórico, do cristianismo primitivo. Foi usado largamente em suas versões grega. Ela contém informações sobre os sínodos e concílios ecumênicos, desde o primeiro século até 887. O livro se dedicou do século IX. Então, essa história, que é citada pela Blavatsky, a referência mais antiga que se tem dessa história é o século IX. Então, é o século IX falando de um acontecimento que aconteceu no Concílio de Nicéia, em 300, ou seja, 600 anos depois. Então, você tem um documento que está falando de um episódio que aconteceu 600 anos atrás. Tá? A historicidade, ele circulou por séculos em cópias manuscritas, foi primeiro impresso em 1601, produzido pelo teólogo Johann Pappus, que trabalhava com uma versão mais curta. Tá? Crítica. O trabalho tem uma reputação dúbia entre os eruditos. Alguns consideram com alguma informação importante, que não está registrada em nenhum outro lugar, enquanto outros consideram um amontoado confuso de fake news, tá? Informação desencontrada. Os críticos mais favoráveis, né? Condescendentes, chamam esse trabalho de medíocre, enquanto outros descrevem como impreciso, não confiável e repleto de erros.
O Sínodo de Côme, por exemplo, ignora o Sínodo do lado oriental, que ocorreram depois dos anos 400. Ou seja, é um texto que surge no século IX, 600 anos depois do Concílio de Nicéia, e que, junto com outras informações, não inspira a menor confiança. Tá? Aí fala dessa passagem, ó, os livros foram colocados no altar e os livros inspirados ficaram no topo, e os espúrios ficaram no chão. Os eruditos modernos rejeitam essa noção de que isso tenha acontecido e consideram o desenvolvimento do cânon bíblico quase completo, com exceções conhecidas como Antilegômena e alguns outros escritos disputados, pelo tempo do fragmento muratório. O fragmento muratório é do ano 200, ou seja, o cânon já está mais ou menos definido ali pelo ano 200. O Concílio de Nicéia, ele não foi discutir cânon, ele foi discutir se o pai é substancial ao filho, aquela controvérsia ariana. Foi isso que desencadeou o concílio. Então eles não estavam ali, não era. O cânon já estava mais ou menos definido ali. Né? Não foi para regular cânon ali. E isso já vinha já do fragmento muratoriano, basicamente o cânon já está, em linhas gerais, já está definido ali, isso no ano 200. Então, essa história do cânon, ela foi definida gradativamente, não foi um passo único. Né? A referência para cânon, você pode considerar uma das referências a esse do Eiffel. O Eiffel, depois eu vou citar aqui a capa aqui, ele se refere aqui a uma obra do Jerônimo, que ele está falando do livro de Judite, quer dizer, é um livro lá do Antigo Testamento, não é nem Novo Testamento. E aqui o Jerônimo está falando aqui em latim, né, que o livro de Judite teria sido incluído no número das leituras computadas como sagradas pela Santa Escritura, no Concílio de Nicéia. Tá? Aí o Eiffel conclui assim: se nós concluirmos dessas palavras que os pais de Nicéia deram um cânon de livros genuínos da Bíblia, nós certamente estaríamos inferindo o que eles não sustentaram. O significado dessa passagem de Jerônimo, ao invés disso, parece ser que os pais nicenos citaram esse livro de Judite, ou seja, que eles usavam esse livro como um livro canônico. E assim, de fato, o reconheceram como canônico. Desta forma, o Concílio de Éfeso implicitamente reconheceu a epístola do mesmo modo, o Concílio de Éfeso implicitamente reconheceu a epístola de Hebreus ao aprovar anátemas dirigidas contra Cirilo, contra Nestório, né, levantados por Cirilo contra Nestório, no qual a epístola era cotada como um livro da Bíblia. Então foi indiretamente, né? Aqui no... É verdade que algumas referências deixadas para nós pelo Concílio de Nicéia, nós não encontramos nenhuma referência ao livro de Judite, mas dificilmente haveria alguma lá. Essa cotação do Jerônimo pode ter sido transmitida viva voz no concílio. E esse fato pode ser sustentado, preservado em alguns documentos compostos pelos membros do concílio. Se o concílio de fato fez um cânon sobre essa matéria, São Gregório Nazianzo, Anfilóquio e outros teriam subsequentemente recusado o livro de Judite no número de livros canônicos. São Jerônimo, em outra passagem, parece dúbio em relação à canonicidade do livro. Ele, portanto, não atribui maior importância ao que ele disse sobre o Concílio de Nicéia nesse livro, sobre o livro de Judite. Quer dizer, o próprio Jerônimo, que tem essa passagem, que diz que
Judite era listado entre os livros canônicos, segundo o Concílio de Nicéia. Em outra passagem, ele já é dúbio. Feli, ele cita que todos os cânones do Concílio de Nicéia, né, aqui está o livro do Efeli, História dos Concílios da Igreja, Charles Efeli, né? Aqui está o link também, vou deixar o link de onde conseguir, na internet. Tá? E tem todos os cânones de todos os concílios aqui, e nos cânones do Concílio de Nicéia não aparece nada relativo a uma lista de livros sagrados. Então, o livro do Efeli, ele não trata dessa questão. Então é isso. Para completar aqui, para terminar, tem um livro aqui de patrística do Kelly. Esse é um livro que é publicado pela Vida Nova, em 1994. E aqui, na página 44, ele vai falar da inspiração das escrituras. Aí diz, é desnecessário dizer que os pais consideravam toda a Bíblia inspirada. Não era uma coleção de segmentos díspares, alguns de origem divina e outros de elaboração meramente humana. Irineu, por exemplo, encontra em Heresias 2.28.2, não se surpreende com sua frequente obscuridade, vendo que é espiritual em sua inteireza. A Bíblia é espiritual toda em sua inteireza. Enquanto Gregório de Nícia entende que Paulo deixa implícito que tudo o que está escrito na Escritura foi entregue pelo Espírito Santo. Aí vai falando de outras passagens. O que os cristãos do período patrístico entendiam como termo inspiração? No judaísmo alexandrino, a teoria popularmente aceita era de que a inspiração seria uma espécie de possessão. Filo de Alexandria explicava a experiência dos profetas, dizendo que perdiam a consciência quando o Espírito de Deus se apoderava deles. Não mais sabiam o que estavam dizendo, ou melhor, não mais falavam, mas Deus falava por meio deles. O apologista cristão Atenágoras dá um relato semelhante, apresentando os profetas a profetizar um estado de êxtase e o Espírito a soprar através deles, da mesma maneira como um músico sopra uma flauta. Mas era sobre os montanistas, a seita estática mencionada acima, que essa teoria exercia maior atração, e seus líderes, Montano, Priscila e Maximila, forneceram exemplos vivos disso, caindo inconscientes enquanto profetizavam. Naturalmente, essa ideia encontrou em Tertuliano um enérgico defensor, porque o Tertuliano era montanista, né? Quando ele sucumbiu à influência do montanismo. Vez por outra, encontramos ecos dessa ideia na linguagem dos escritos católicos, como quando Crisóstomo fala de João e Paulo como instrumentos musicais tocados pelo Espírito Santo, ou quando Ambrósio descreve a turbulenta agitação na mente profética. Então está seguindo aí o Filo de Alexandria. No entanto, de modo geral, embora influenciada pelos conceitos de Filo e comparando livremente os escritores da Bíblia a instrumentos, a tradição ortodoxa tinha o cuidado de evitar a implicação de que o papel desses escritores havia sido meramente passivo. Hipólito, por exemplo, explica que quando o verbo movia os profetas, o objetivo era esclarecer a visão deles e instruir sua compreensão. E Orígenes, rejeitando toda comparação entre os autores inspirados e os oráculos pagãos, sugere que a função do espírito era levar os primeiros a aprender de forma mais clara a verdade divina, sem de modo algum suspender seu livre-arbítrio. O autor, o cara que está escrevendo, tem um livre-arbítrio. A tônica da crítica feita por Epifânio aos montanistas foi lembrá-los de que, ao contrário deles, os verdadeiros profetas de Deus estavam no estado normal de consciência, ou seja, em plena posse de suas faculdades quando escreviam. Eles entendiam, portanto, o que estavam dizendo e, às vezes, as escrituras os descrevam caindo em êxtase. Seria errôneo deduzir a partir disso que eles teriam perdido a razão. Argumentando por linhas de raciocínios bem diferentes, tanto Crisóstomo quanto Ciro de Alexandria dão grande importância à contribuição pessoal de Moisés, João e Paulo na real composição de suas obras. No Ocidente, Jerônimo enfatiza a normalidade da condição dos profetas e ressalta as diferenças de estilo, cultura geral e formação de cada um deles demonstra. Dessa maneira, Agostinho, ao analisar a atividade dos evangelistas, admite que eles utilizaram as próprias reminiscências pessoais na compilação dos evangelhos.
e que a função de espírito seria estimular suas memórias e preservá-las do erro. Não se tratava dele lhes conceder uma nova revelação, mas sim de regrar e controlar a capacidade mental deles. Então, aqui ele fala da inspiração, ou seja, não estão em estado de transe, estão conscientes e inspirados pelo Espírito Santo, mas escrevendo conscientemente ali a seu jeito, né? Então, de alguma maneira, está repercutindo o conhecimento que ele tem ali no texto, né? Enfim, essa história sobre a mesa, então, né? Que é propagada aí pela internet, aí pelas lives, aí, ela é baseada num texto do século IX, tá? E, diga-se de passagem, um texto do ponto de vista histórico bastante questionável. Então, não é uma versão que se dê maior credibilidade. Muito obrigado, então.